Tomás, a gente no último bloco anterior, você estava me instruindo muito a respeito de um processo de eh, adesão muito forte ao neoliberalismo ou a preceitos do neoliberalismo ao longo da década de 90, muito à imagem e à semelhança do Brasil. Também o Brasil fez uma adesão muito à crítica. Eu tenho certeza que na China muito menos a crítica do que lá. E depois você diz que, olha, agora tem um processo que está revertendo em função de algumas pressões, que eu entendo sejam pressões políticas, em cima desse crescimento de desigualdade. Uma parcela desse aumento do chamado mercado interno é provocado por atraírem pessoas do campo para a cidade, tem pressões sociais em cima disso, em cima dos conflitos urbanos, né, dos novos entrantes, dos velhos estabelecidos com os novos entrantes, e a gente tem muita notícia disso, de que, assim como o sistema de cota no Brasil, lá também as cotas para quem migra do campo, provocando algumas reações daqueles que já estão na cidade estabelecidos. Se você pudesse elaborar um pouquinho mais esse processo de reversão dessa tendência neoliberal, no seu aspecto, na minha opinião, mais dramático, que é exatamente o efeito do neoliberalismo sobre a exclusão social. Né? No caso do Brasil, o aumento do esgarçamento do tecido social. A reversão da tendência neoliberal chinesa, ela tem a ver também com um contexto nacional em que no final dos anos 80, começo dos anos 90, é dissolvido o bloco soviético, né? E a China percebe o quão ameaçador é uma reforma drástica econômica e a desestruturação do sistema estatal, quão ameaçador isso é para o sistema, para o regime, né? Para a permanência do seu poder político. E aí o seu poder político se entende como um poder autônomo em relação ao Império Americano, ao imperialismo americano, que em certos aspectos demonstra uma soberania, né? Um caráter de soberania. Ao mesmo tempo, essa vantagem de manter o poder político também também expressa uma certa a consolidação de um tipo de regime dominante em que o Partido Comunista começaram a se envolver, primeiro controlando a economia e depois participando dela, talvez não diretamente, mas se beneficiando com a abertura econômica, na medida em que quadros do partido, alguns gerentes de fábricas estatais antigas começavam a comprar ou adquirir fábricas privatizadas, e, ao mesmo tempo, as empresas estatais começaram a tomar um caráter mais corporativo, fazer reformas trabalhistas, e as pessoas perderam mais ou menos a estabilidade urbana, né, nas fábricas que elas tinham, e essas indústrias estatais começaram a ter um caráter mais de economia de mercado, né, voltados para o mercado, para geração geração de lucro e super salários e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, esse regime atual ele é baseado na soberania e, ao mesmo tempo, baseado na exploração. Ele tem esse caráter duplo, né? E para manter esse caráter, a convulsão social que se deu nos anos 90, com o fim das comunas no campo e a volta ao mercado, à economia familiar, só que baseada
nos preços de mercado, né? O Estado passava a ter cada vez menos gerência sobre os preços, que ao mesmo tempo, assim, no começo os preços foram benéficos para a economia rural, porque na medida em que os preços, no começo, durante o período maoísta, os preços agrícolas eram rebaixados em prol do desenvolvimento industrial, de maneira em que a economia rural, a agricultura, ela era menos incentivada e, ao mesmo tempo, o seu excedente era todo voltado para a indústria. Quando você tem a abertura para preços de mercado, os preços sobem, nas cidades acontece inflação, a inflação, junto com uma certa corrupção por causa da abertura comercial, com as áreas de livre comércio, isso gerou também confusão no começo dos anos 90 e no final dos anos 80, que tanto é que isso foi o palco para a insatisfação de 1989, com o massacre da Praça da Paz Celestial e tudo mais, mas ao mesmo tempo no campo existiu um certo avanço no começo dos anos 90. Na medida em que a economia de mercado foi avançando e a desestruturalização e o fim dos direitos trabalhistas urbanos e do regime estatal e de tudo isso, com as reformas de caráter, com a tendência neoliberal, a China, o poder dos trabalhadores diminuiu, a insatisfação social aumentou, as discrepâncias sociais aumentaram, com isso aumentou a corrupção, o sistema de preço de mercado aumentou, a agricultura passou a ter pouco valor, o sistema educacional, o sistema de saúde também foi desestruturado. Então, no começo dos anos 2000, você tem essa reversão. Essa reversão se deu, com essa reversão, teve fim a grande divisão entre campo e cidade, que sempre foi marco da industrialização, como eu já disse, do período maoísta e até os anos 90. O governo ele eliminou as taxas, os impostos cobrados no campo e começou a incentivar o desenvolvimento agrícola. Acontece que esse desenvolvimento agrícola também foi dado nos marcos da economia de mercado, com o desenvolvimento do agronegócio e com as novas contradições sociais. Eu tenho a impressão que a China tem uma sensibilidade, o regime chinês, o Partido Comunista tem uma sensibilidade muito grande com as convulsões sociais. Isso assim, dá para interpretar da medida em que a China tem os quadros do Partido Comunista ainda são quadros que têm um certo ideário, estudaram o marxismo, que não necessariamente são representantes diretos da burguesia, talvez só indiretos, ou são técnicos, né, tecnocratas e tudo mais, e por isso eles são mais sensíveis. Agora, sim, também tem uma outra face, tem um outro aspecto, que é o regime chinês, por ser um regime que não existe democracia representativa com voto direto, né, os votos são indiretos, e as comunas locais, que seriam o mecanismo com a qual as pessoas participariam da política de maneira participativa, como é no comunismo, é rompido e desesperado. E então esse fechamento político na China é muito perigoso na medida em que o partido único, né, de fato, né, vários partidos, o partido de fato que tem poder de decisão, ele sendo um partido único, qualquer mobilização social, qualquer descontentamento recai sobre ele. Portanto, a China, ele é mais sensível. E, ao mesmo tempo, esse partido ele sempre se baseou, como eu já disse antes, no crescimento econômico, antes que era vinculado a um nacionalismo mais anti-imperialista, e hoje em dia é vinculado a um nacionalismo
pode se considerar um nacionalismo burguês, né, assim. E esse crescimento econômico ele precisa existir. Para ele existir, o Partido Comunismo, o Partido Comunista ele se esforça para o crescimento do mercado interno, para todas essas questões. Eu não sei se eu respondi exatamente essa pergunta, que eu não tinha entendido muito bem, resolvi fazer uma resposta longa. Não, 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 não. Eu acho que na realidade não tem. A gente está num diálogo e você vai elaborando, e eu acho que essa elaboração, da forma como você vai fazendo, e é principalmente porque há uma distinção bastante razoável, e eu gosto muito dessa sua narrativa, entre aquilo que acabou sendo mais agressivo na década de 90, que é o neoliberalismo, e uma sensibilidade do poder político que é centralizada, apesar de ter todo o poder nas comunas e tal, nas províncias, mas ele não, sem dúvida nenhuma, é um poder centralizado, e a capacidade desse poder central de se sensibilizar com o descontentamento. Não é? Ninguém aqui vai imaginar que não tem que parcela desse descontentamento não seja enfrentado de uma forma policialesca. Tá? Mas daquilo que se entende aqui, não é o policialesco da ditadura, por exemplo, de 64 a 85 no Brasil. Tá? É um outro tipo de contestação policial. Tá? Mas eu, obviamente, essa da questão do ser policialesco ou não é a minha grande especialidade, e a minha pergunta é com relação a mudanças mais recentes. É bem verdade que você estava fora da China quando aconteceu o último congresso do Partido Comunista Chinês, e onde alguns freios de mão foram levantados, inclusive sofrendo uma crítica veemente e exagerada, na minha opinião, por parte da imprensa capitalista, que diz que tem uma série, os acionistas foram prejudicados quando o Comitê Central estabeleceu algumas políticas, dentre as quais de reverter a uberização. Tá? Aquilo que é o Uber local passar a ter que, sim, se comprometer com direitos sociais, direitos trabalhistas, etc. Da mesma forma, uma série de fenômenos ocidentais que tinham encontrado um bom campo de aplicação financeira, dos sites de compra, de relações, dos sites de grupos sociais, etc., também foram revertidos. E o que me parece curioso é que, na China, o Comitê Central exerceu alguma pressão de coisas que no Ocidente não tem governo que consiga enfrentar. Nenhum governo conseguiu, mesmo com toda a tenacidade da União Europeia, as Google da vida, os feudos feudos tecnológicos que estão implantados aqui, são enfrentados, no máximo, pagando algumas multas que são muito pequenas. Mesmo não estando lá, você poderia como elaborar um pouco, interpretar um pouco essa reversão que eu entendi, na minha leitura, eu entendi que o Comitê Central resolveu dizer, olha, agora se você quiser ganhar dinheiro, você tem que correr risco, nós temos que aumentar nossa competitividade em outras coisas, que não essas coisas que são simplesmente para aumentar a rentabilidade de aplicadores financeiros. Aí é o capital improdutivo que está no mundo inteiro. Se pudesse fazer algumas considerações sobre isso. Eu acho que o período Xi Jinping ele teve a era Xi Jinping, que vem desde 2013, quando o Xi Jinping é eleito como chairman, né, o secretário-geral do Partido Comunista, e esse período, essa era, ela teve um momento de inflexão, né, atual.
esse momento de inflexão, eu acho que ele tem um pouco a ver com o papel da China no mundo, né? Com o desenvolvimento chinês e a sua disputa com o mercado financeiro americano. O que eu quero dizer com isso? O Xi Jinping, quando ele veio ao poder, eu estava na China nesse momento. E ele foi marcado, a ascensão do Xi Jinping foi marcada pela ascensão no mercado financeiro. Então, a impressão que a gente tinha na época era essa. O grande rival do Xi Jinping, que era o Bo Xilai, ele foi preso, né? Ele era um aspirante à liderança do Partido Comunista e ele foi a face mais assim clara da disputa interna no Partido Comunista na época, que obviamente existem várias outras que não são tão claras assim, mas essa aí foi repercutida no mundo inteiro, que foi o governador da província barra cidade de Chongqing, que é uma imensa, né, muito importante do oeste da China. Ele foi pego num esquema anticorrupção do Xi Jinping. E esse esquema anticorrupção ele é muito ilustrativo o que delineou a, a nova política desse período. Então, o Bocilai, por exemplo, ele é muito emblemático, porque ele era um entusiasta de slogans e algumas práticas do período da Revolução Cultural. Ele era filho, obviamente, o pai dele, ele foi reprimido durante a Revolução Cultural. Eu falei Revolução Cultural. Ele foi reprimido durante a Revolução Cultural, mas o Ocilai, ele era uma pessoa que tinha um semblante mais de esquerda. Lá em Chongqing, na cidade, ele fazia ele implementava, as pessoas tinham que cantar um hino vermelho, ele fez alguns projetos sociais, ele tinha uma coisa mais assim. E ele foi pego. Então, assim, o que parecia na época era, bom, o Xi Jinping é o cara que veio aí para abrir a economia mais, né? No ponto de vista da financiarização. E realmente ele fez isso. Mas ele fez isso de uma maneira particular. Ele fez isso, por exemplo, abrindo a economia, desregulando o mercado financeiro progressivamente, obviamente de maneira controlada, mantendo as empresas estatais e logo os campeões nacionais, que se fala assim, né, champions, são as empresas, grandes empresas, no mastro, no controle dessa abertura. Querem que a abertura financeira chinesa não fosse sucumbida ao interesse de Wall Street, né, que pudesse internacionalizar o renminbi, a moeda chinesa, o yen, né, que se fala mais comumente, que pudesse manter os monopólios financeiros da China com um certo controle do Estado, mas o controle do Estado não necessariamente um controle político, um controle vis-à-vis a economia global controlada pelos Estados Unidos. Então, era um contraponto ao mercado financeiro americano. Mas isso não significa que o Xi Jinping ele é contra a financiarização. Obviamente que ele adota um papel, um passo mais controlado e progressivo, mas justamente no sentido da inclusão financeira chinesa, da financiarização chinesa, de uma maneira autônoma aos interesses dos Estados Unidos, do imperialismo americano. Então, isso aí tem que frisar bastante, porque a gente vê que esses conglomerados que têm sido reprimidos, que têm sido pegos atualmente agora o Alibaba, né, que é o É, magnata chinês, o Jack Ma, né, que é o nome dele, é, primeiro, ele era um grande opositor do Partido Comunista. Do partido, assim, de uma fração, da fração dominante do Partido Comunista. Ele era opositor e ele era do mercado, ele era um capitalista privado, né, do setor privado, e ele tinha vínculos imensos com Wall Street, né, a empresa dele, né, cara,
esqueci, Ant Group, né? Era listada na Bolsa de Valores americana, né? Numa delas, e ele, então, tinha interesses muito próximos com os interesses financeiros americanos. É esse tipo de gente, principalmente, que é pego pelo partido. Não é necessariamente. Aí, por exemplo, eu estudo muito agora no agronegócio, a empresa que veio aí, hoje em dia é a quinta, quarta, terceira, depende do ano, maior exportadora de soja brasileira, é a COFCO. É uma empresa estatal, mas é uma empresa estatal altamente financiarizada, Arlindo. Você não tem a ideia do quão integrado ao mercado financeiro ela é. Assim, ela tem os parceiros são financeiros globais, ela tem 184 empresas de fachada em paraísos fiscais. É uma empresa parecida com o que a gente vê aí por aí, com uma Amazon da vida, entendeu? Mas é uma empresa estatal. Ela representa uma alternativa que tem a mesma face financiarizada, exploratória e controlada autonomamente pela China, nos Estados Unidos. Acho que tem um pouco disso. Obviamente, também, você também tratou na sua pergunta essa questão do mercado do mercado de trabalho, né, das relações laborais, de relações de trabalho, Isso. que isso também tem a ver com um projeto de desenvolvimento chinês, que é um projeto, como a gente já frisou aqui, de aumento do mercado interno, aumento do consumo interno. Isso também tem a ver com a disputa geopolítica. A gente pode entrar mais ainda nesse assunto daqui a pouco, né? Mas e aí nesse sentido cabe nesse nacionalismo tecnológico, né, que se vê hoje em dia, nas grandes, nesse sentido cabe ressaltar pelo que você tinha dito, assim, existe uma pressão chinesa pelo domínio das cadeias globais de tecnologia, onde se pode absorver lucro, se pode ter lucro através do ganho das cadeias de valor, né, de alto valor agregado. Inclui necessariamente esses aplicativos fáceis e baratos que, na verdade, eles são uma concentração imensa. Eles desestruturam, cara. Por exemplo, o Jack Ma, o Alibaba, ele desestrutura qualquer mercado, qualquer venda, qualquer restaurante local, assim, porque tudo passa por ele. Assim, não, no caso do restaurante já é outro aplicativo, né? Mas ele é o grande intermediário que acaba controlando o comércio na China. Então, o poder que ele tem é imenso. E aí, nesse sentido, tem a questão política, que tem que se travar o poder de alguém que tem laços com o americano e com o capitalista privado, e ao mesmo tempo tem a questão do desenvolvimento econômico, capitalista, que a China pretende ter para sobreviver no mundo, que precisa do mercado interno e não pode abrir mão dessa. E a uberização, obviamente, destrói esse tipo de desenvolvimento, né? Eu acho interessante, Tomás, porque uma parcela razoável das respostas que o governo chinês está adotando são respostas, inclusive, a alguns alertas que mesmo analistas absolutamente conservadores, como o Martin Wolf, do Financial Times, já está chamando a atenção que precisam ser combatidos no Ocidente. Tá? O Martin Wolf, já há 2 anos e meio atrás, chamou a atenção para o perigo para o capitalismo da exagerada concentração de poder de meia dúzia de 4 ou 5 grandes conglomerados, grandes plataformas, né? Mais recentemente chamados de feudalismo tecnológico. Os verdadeiros feudos, eventualmente se cruzam aqui e acolá. E pelo que eu estou entendendo, né, o governo chinês está exatamente dando respostas a isso localmente, buscando quebrar o poder feudal desses grandes conglomerados tecnológicos e, obviamente, ao invés de ser via Wall Street ou via a City de Londres, é via Xangai. Né? Então, tem alguns paralelos, alguns não, tem muitos paralelos aí, mas, obviamente,
a sutileza desses paralelos. Algumas delas você aventou, e outras eu acho que a quem estiver nos ouvindo e nos vendo, a poder também, eventualmente, ser instigado a buscar outros. Então, vamos fazer um breve intervalo para o nosso próximo e último bloco, e já já a gente volta para facilitar aí a edição.